Olá, eu sou João Herdo Lima. Eu acabei de receber o colim para colorir e eu queria mostrar um pouco do livro. Esse é um livro da editora Mino, pelo selo Mini Mino, que entre outras publicações eles resolveram fazer um livro de colorir sobre o quadrinista Flávio Colim. Ele é um livro bem fininho, assim, típico de livro para colorir, né? Que é a capa. A temática do livro é Criaturas e Criações da América Latina, que se você conhece o Flávio Colim faz muito sentido, porque ele era um quadrinista que gostava muito de retratar a cultura brasileira, que é a quarta capa. Esse livro tem orelhas. Nessa orelha aqui tem uma biografia do Flávio Colim, com uma foto dele aqui. E nessa outra aqui tem explicando um pouquinho o livro. Okay. Abrindo aqui a gente tem a guarda. Bem bacana. Aqui um zoom. Essa imagem tem dentro do livro para colorir. Uma aspa do Flávio Colim, deve-se mostrar o Brasil para o brasileiro. O Flávio Colim ele acreditava que o brasileiro ele sofria muito de dumping dos produtos internacionais. Então a gente era abastecido com muito produto estrangeiro e acabava valorizando muito pouco o produto nacional e a nossa própria cultura, o nosso próprio folclore, nossas próprias histórias. Então ele era um defensor muito grande das produções brasileiras, de que se falasse sobre o Brasil, de que se usasse o Brasil como tema. Por isso que essa aspa aqui faz muito sentido estar aqui no livro. Aqui, vou pegar o outro lado aqui. Uma ilustração aqui para compor. Essa ilustração depois eu vou dizer mais ou menos de onde é. E um texto de abertura contextualizando o livro pelo Pedro Cobiaco. O Pedro Cobiaco ele é quadrinista, o pai dele também é quadrinista, ele faz até esse vínculo aqui no texto. A função do Pedro nesse livro é que os textos e a direção de arte são dele. Então acho que por isso que o texto introdutório é dele. E é um texto bem pessoal, o Pedro fala sobre ele e como o Colim influenciou não só ele, como o pai dele, que também é quadrinista. Eu acabei não citando, mas o pai do Pedro Cobiaco é o Fábio Cobiaco. E aqui começa o livro em si para colorir. Vai ser sempre assim, uma imagem widescreen e um texto aqui embaixo. Você vai ver que em outras situações é exatamente a mesma coisa. E esse texto embaixo ele tem dois propósitos. Um é contextualizar a imagem, às vezes mostrando, aqui no caso está mostrando o Curupira, ele vai falar no texto aqui embaixo sobre o Curupira, né, e é a situação em específico que a imagem está retratando. Ou ele vai dar um contexto do próprio Flávio Colim. Aqui, por exemplo, ele está dizendo que esse aqui é um quadro de uma história em quadrinho, né, e explica o contexto desse quadro. E aí eu acabei percebendo uma coisa. Não todos, pelo menos eu não consegui achar todos, mas com certeza não todos, depois eu vou mostrar um exemplo claro de que não é, mas a maioria das imagens que estão aqui, elas vieram de uma história em quadrinho específica, que é a Caraíba. Então eu aproveitei para tentar achar esses quadros, né, na história em quadrinho e mostrar aqui. Enquanto eu vou mostrando o livro, né, depois eu vou voltar e mostrar onde cada quadro está. Os quadros que eu achei, no caso. Tem alguns que eu não consegui achar. Talvez não estejam no quadrinho específico, mas esse aqui, tá vendo? Esse aqui é o do início. Esse aqui é esse aqui. Pode ser que nem todos os quadros sejam daquele quadrinho, mas muitos deles são, né? O que me deixa esquisito porque fiquei pensando, por que não todos, né? Passando aqui meio rápido,
Não precisa ficar olhando muito, porque a gente vai voltar daqui a pouco. O livro termina com a mesma assinatura, a guarda, a ficha catalográfica e o expediente do livro. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui do começo. Esse aqui é o Caraíba. Ele é um livro que foi publicado pela editora Desiderata. E eu vou aproveitar aqui para comentar um pouco sobre Caraíba, né? Contextualizar o que é esse livro aqui, né? Por que o Colin fez. E o interessante é que no final do livro, isso eu achei muito bacana da Desiderata, que tem um grande texto aqui que foi escrito pelo próprio Flávio Colin. Aqui, esse texto aqui, ele é feito pelo próprio Flávio Colin. Existe uma nota aqui do editor, essa aqui inclusive, que ele fala que revirando, ele estava pensando o que escrever aqui e revirando as coisas lá do Flávio Colin, com a viúva dele, a Norma Colin, eles acharam esse texto que o próprio Colin escreveu, mas nunca publicou. Então ele resolveu publicar esse texto inteiro aqui, em que o Colin fala muita coisa, sobre como viver de quadrinho, dá alguns causos, fala sobre a sua trajetória, e ele fala aqui sobre Caraíba. Então eu vou aproveitar para contextualizar a obra, falar um pouco sobre Caraíba, lendo um pedaço desse texto. Caraíba é a história de um caçador profissional que vive na Amazônia. Trabalhava com um grande contrabandista e exportador de peles e animais silvestres. Um dia, Caraíba topa com um curupira em plena floresta e, depois desse encontro, sua mentalidade muda completamente. Ele passa de predador a defensor da fauna e da flora. Outras figuras do nosso folclore, como a Iara, o Jurupari e o Anhangá, também entram na narrativa. A ideia é denunciar a devastação da Amazônia, mas sem pretensões eruditas e didáticas. Aí ele segue um pouco o texto, mas uma coisa interessante sobre esse livro, que ele vai contar depois, é o seguinte. Ele dizia que Caraíba ia ter 4 álbuns de 48 páginas cada, e que já estava tudo escrito. O primeiro álbum já estava até pronto, desenhado e letreirado. Mas ele se envolveu aqui num problema com um editor estrangeiro, estava com ânsia de publicar, enviou esse álbum para o editor, entregou os 2 primeiros álbuns, mas ele nunca conseguiu publicar, o cara devolveu só o original do primeiro e meio que ficou por isso mesmo. Aí aqui, apesar do Colin ter falado que esse álbum teria 4 partes de 48 páginas, o editor até coloca aqui embaixo que ele conseguiu 2 álbuns, ele achou as páginas de 2 álbuns de 48 páginas e um de 10 páginas. Então a gente não sabe exatamente por que esse álbum é menor e o que aconteceu com um quarto. Muito provavelmente ele não conseguiu concluir, ele ficou desanimado, qualquer outra coisa assim do tipo. Enfim, esse aqui é o Caraíba. E eu vou apresentar um pouco a história conforme a gente for vendo as imagens, ok? As que eu consegui achar. Então, logo a primeira, essa aqui, já é uma imagem aqui do quadrinho. Aqui, eu até separei aqui. É esse topo aqui da imagem aqui. Eles fizeram um corte aqui no topo da imagem. Até aqui, até esse pássaro aqui. E aqui, vou voltar um pouquinho. Aqui a gente tem o Caraíba, né? Voltando para... Esse aqui é o contrabandista que o Colin fala, que ele é o chefe. Todo esse grupo de pessoas aqui trabalha para ele e o chefe manda eles irem caçar peles de animais. E eles estão indo para a floresta para poder achar esses animais e eles se deparam com esse trecho aqui da floresta lotado de animais. E eles ficam animados, eu falo, nossa, tanto animal. E eles começam a atirar nos animais para conseguir pegar as peles. Só que o Caraíba não está conseguindo atirar em nenhum. Todos os tiros dele erram. E esse indígena, ele comenta, o Caraíba tá Panema. Panema significa, ele até explica na história aqui, Panema significa estar azarado. Por quê? O Caraíba, ele matou o Curupira. Mas ele matou o Curupira e diz que quem mata o Curupira fica azarado. Beleza, essa é a primeira imagem que aparece no livro. Essa imagem aqui eu não achei no livro. Essa imagem aqui
tem aqui no Caraíba também. Essa aqui. Essa imagem aqui. Aqui já estamos numa situação diferente da história. Mas comentando sobre a imagem primeiro, você vê que é essa imagem aqui, só que eu vou colocar aqui mais para baixo. Opa, bateu. Não precisa mostrar ela inteira, mas você vê que o trecho da grama eles tiveram que aumentar bem, porque não cabia no espaço designado. Mas é essa mesma imagem aqui, até o Caraíba aqui do lado, e o balãozinho de pensamento dele aqui saindo. Porque aqui tá aqui o balãozinho de pensamento dele. Aqui o Caraíba, ele já é um defensor da floresta. Ele já foi convencido pelo Curupira a proteger a floresta. Só que o que acontece? Ele chega aqui nesse... Ele tá... Deixa eu voltar uma página aqui. Ele... Aqui, ó. Curupira tá dando tchau pra ele, falando assim, cuida da floresta e tal. E ele chega nessa vilazinha aqui, né? Esconde uma lança que o Curupira deu pra ele. E ele se depara com um monte de criança que tá passando fome, tá dizendo que não tem nada para comer e tal. E ele resolve ajudar. Ele vai caçar. E ele tá aqui vendo esses animais. E ele tá aqui vendo esses animais e ele decide que é um bom complemento pro que ele já caçou, né? Ele vai levar um desses aqui também para a vila. Nesse quadro aqui, até existe a indicação de que ele saiu de um quadrinho. E a contextualização aqui do que acontece. Também saiu do Caraíba. Aqui tá o quadro. Os macacos com um pedaço de galho aqui, espantando eles. Eu não vou dar muito contexto aqui, porque tem outra imagem dessa situação que vai aparecer. E aí eu explico melhor o que aconteceu para chegar a esse resultado. Essa aqui é a Yara. O Colin, ele é muito safadinho, né? Então ele faz a Yara o tempo todo com essa bunda gigantesca aqui. Então é uma característica do que ele costuma fazer, às vezes, de sensualizar algumas mulheres. E ele fez isso com a Yara no quadrinho inteiro. Ela nunca mostra o rosto, ela tá sempre de costas. E ele, em toda ocasião, ele faz questão de mostrar as nádegas. Tá aqui a imagem da Yara. Para explicar o que acontece nessa cena aqui em específico, o Caraíba, né, que ele já tá como protetor da floresta, ele se envolve num problema com esse pessoal que tá caçando esses jacarés. Só que a galera... Ele é um só, né? Tem um monte aqui. Ele acaba não conseguindo dar conta. É pego pelo pessoal. E a lança dele, que o Curupira deu, essa lança aqui, que o Curupira deu, ela se transforma numa cobra. Então a lança cria vida e vai até a Yara pedir ajuda. Ela até coloca aqui que tenho visita. Ixi, detesto serpente. Mas aí depois ela entende, pelo ser bolado, minhoca assanhada, percebo que o nosso Caraibinha está em apuros, certo? Fique fria, tomarei as devidas providências. E ela chama ajuda para poder salvar o Caraíba. Então aqui mostra, né, a cobra chegando, só que o quadro é o de baixo, né? Mostra só a Yara. E por causa... E ela tem um monte de bugiganga aqui, né? Nesse outro quadro aqui, eles até explicam. A Yara de Colin, no entanto, está alinhada com outros seres da Amazônia, irmã vaidosa de Curupira, e pelos rios e pela mata coleciona souvenirs de homens que ousam desafiá-la e protege as águas. Então é isso. Ela
gosta das bugigangas do homem, ela coleciona. E esse quadro aqui é exatamente o trecho de cima desse quadro aqui. E é interessante que aqui, você vê que aqui tem um balão, né, saindo da fala da Yara, né? É legal ver que eles tiveram que retocar isso aqui. Aqui, deveria estar aqui. Eles conseguiram refazer. O que é interessante porque em outra situação que eu mostrei, dava para ver o balãozinho aqui, ó, de pensamento do Caraíba. Então algumas vezes eles acharam que valia a pena retocar e outras não. Essa imagem aqui eu não achei. Essa aqui também não. Também não. Aqui é a continuação daquela cena. Quer dizer, não é a continuação, né? Ela é o trecho anterior a essa cena aqui, né, dos macacos. Então estão essas pessoas aqui cortando as árvores. Vou pegar a cena aqui no Caraíba. Aqui. Essa cena aqui. É bem simples, né? Esse pessoal aqui tá desmatando, né, a floresta. O Caraíba vem pedir para eles pararem. Obviamente eles não vão parar, porque eles estão cumprindo ordens e tal, ainda mais por causa de um cara qualquer. Né? Eles brigam, discutem na verdade, né? Eles tentam passar a serra elétrica no Caraíba, ele sai correndo e os macacos chegam para ajudar. Né? Porque o Curupira foi pedir ajuda. E é isso. Tem mais uma cena dessa história aqui, que essa é a história curtinha, né? Ela começa aqui e termina aqui. Essa é a história de 10 páginas. Dá pra ver aqui, ó, 57 até 66 com a página de fechamento. Eu resolvi avançar logo aqui umas páginas para frente para poder mostrar a última cena, o último quadro daquela história de 10 páginas que eu comentei. E é essa aqui. A seguinte é essa aqui. Esse aqui é um trecho bem mais para frente no Caraíba. É esse aqui. E o que está acontecendo aqui? Vamos voltar algumas páginas aqui. Esse aqui, que é o contrabandista, o antigo chefe do Caraíba, ele tem um hotel aqui. Esse hotel aqui, o Tacuruá Majestic Hotel. E aí o que ele faz? Ele faz meio que um turismo com os gringos nesse hotel aqui, mostrando os animais que ele pegou, né? Faz um verdadeiro circo aqui, né? Aí o que acontece? Ele vai mostrar aqui, essa aqui é outra página que eu selecionei. Tipo, ele aqui brigando com uma cobra, né? Para poder fazer uma apresentação pro pessoal. Aí depois ele vai fazer um passeio com a galera no meio da mata. Que é aqui, tá vendo? Eles estão fazendo um passeio. E aqui, na boutique do hotel, que os turistas compram quinquilharias para trocar com os chapocaris. Que eles vão fazer basicamente um escambo. Então eles estão comprando um monte de coisa para poder trocar com esses indígenas. E quando eles chegam na vila, talvez eu não tenha dado que eles estão chegando na vila dos indígenas, e os indígenas chegam, né, cantando e tal, né, fazendo uma algazarra. A galera até se assusta, mas isso aqui é tudo fachada, isso aqui é tudo fake. O cara até comenta. Deram no pé. Eles voltarão, mas da próxima vez sejam menos selvagens, ok? Porque isso aqui é teatro, isso aqui é representação. Aqui eles já estão, né, recebendo as quinquilharias que os turistas compraram para poder fazer o escambo. Então eles compram, eles dão alguma coisa e eles recebem coisas de volta, que eles já estão com os itens aqui. Essa aqui eu não achei. Essa aqui, essa imagem aqui. E essa imagem aqui é do primeiro contato do Caraíba com o Curupira. E eles ainda são inimigos, né? Porque o Caraíba, ele ainda mata animais para poder vender as peles. Tá vendo? É aqui o caso.
porque aqui o que aconteceu para eles se conhecerem é o seguinte. Logo no comecinho, Caraíba ele vê uma onça aqui e ele mata a onça. Ele dá um tiro e mata a onça. Só que a onça some. Ela some por quê? Porque o Curupira ressuscitou a onça. E aí fez com que ela fosse embora. E aqui, só para terminar o contexto, o Curupira ele começa a pedir parte do corpo do Caraíba para ele comer. E pedir de verdade mesmo, que ele quer comer a mão. E o Caraíba tá com um macaco morto nas costas. Ele dá as partes do macaco para comer e o Curupira vai comendo. E ele vai comendo e ele vai pedindo mais. Ele pede outra mão, pede o pé. Aí chega um momento que ele pede o coração. E aí ele come. E o Caraíba resolve pensar no seguinte. Ele falou, não posso ficar com isso daí para sempre, né? Então, eu agora vou tapear esse Curupira e vou pedir uma coisa. Ele falou, já que você comeu o meu coração, agora deixa eu comer o seu. Quero comer o seu coração. E o Curupira, né, fala assim, então de boa, né? Passa a faca aí. E aí ele engana o Curupira pro Curupira se matar. E aí, beleza, o Caraíba termina de comer o macaco e vai embora, deixa o Curupira lá. Quando ele volta lá pro chefe, ele fala que matou o Curupira e ninguém acredita. Daí que começa esse indígena aqui a dizer que o Caraíba vai ficar azarado. Aí ele fala aqui, Curupira não é fantasma, é o pai do mato. Se Caraíba matou, vai ficar Panema para sempre. E aqui Panema, azarado na caça e na pesca. Aqui um quadro bem para frente. É esse quadro aqui. E esse quadro aqui, ele é aquele quadro que vem da sequência que a Yara vai mandar ajuda. E aí... Essa aqui não é uma imagem de Caraíba, mas essa aqui é a... Vou até botar aqui na vertical. E eu vou botar aqui mais pro cantinho, porque eu não tenho esse quadrinho, mas essa aqui é a capa do quadrinho Curupira, publicado pela editora Pixel. Eu vou botar desse lado aqui um insert da capa original. E ela é colorida. E é interessante, eu não sei se eles tinham uma imagem em preto e branco para poder pegar, ou se eles tiveram que tratar, tirar as cores, isolar o preto. Mas eu achei muito interessante. Apesar do Curupira aparecer bastante em Caraíba, essa imagem aqui não é do Caraíba, é do Curupira. Da história em quadrinho Curupira. Aqui é literalmente o primeiro quadro da história em quadrinho do Caraíba. Aqui, literalmente o primeiro. Ele ainda tá como um caçador. Essa aqui é uma splash page. É a boiuna. Aqui a boiuna. E aqui o que acontece, né? Eu já tinha mostrado aqui. Os turistas estão chegando no hotel. Mas o Caraíba, ele tá querendo desestabilizar o hotel. É verdade, aqui eu tinha isolado aquele quadro lá. Aqui, eu tinha esquecido que era daqui. Aqui eles até acreditam aqui, na história Caraíba de Flávio Colim, um grupo de malfeitores é atacado por um jacaré colossal. Ao correr, um deles acusa a fera de ser Xerimbabo, de Beelzebu, o diabo. Xerimbabo, a palavra que o caçador roubou, vem de algumas comunidades indígenas e é carinhosa, quer dizer bicho de estimação. Esse aqui é a continuação do primeiro quadro do livro. Aqui. É a continuação, é o trecho de baixo do quadro, que é aquele trecho que o Caraíba e o grupo deles, Caraíba ainda como caçador, né, vê a floresta lotada. É esse quadro aqui. E aqui acaba o livro. Faltou uma imagem
né, que eu mencionei lá no começo do livro, que é desse peixe-boi, ela também está no Caraíba. Vou botar aqui no cantinho, tá vendo essa imagem aqui, que é que esse era um dos amigos do Caraíba. Ele vai matar esse peixe-boi aqui para poder vender a pele. Ele lança um arpão, cansa o bicho, e depois bota umas rolhas nos buracos do nariz para ele parar de respirar e morrer asfixiado. Tem outras imagenzinhas, mas que eu não peguei, né? Essa aqui é a lança do Caraíba, né, que aparece na história. Aqui, né, que ela aqui. Tá aqui também. Então é isso. Acho que esse ficou um vídeo muito longo para apresentação de um livro para colorir. É porque eu achei muito interessante que muitas imagens estavam no Caraíba e eu tenho o Caraíba aqui para poder mostrar. Então eu resolvi mostrar o contexto de várias delas. Então por isso que ficou um vídeo muito longo. Nos vemos em breve.